Shalom! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Glória a Deus, começando mais um dia, mais uma semana com o nosso Deus, na presença dEle. Que bom estar com vocês aqui. Que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa semana, iniciando nele, com Ele, né? Hoje vamos ter um devocional de comentários dos capítulos 9 e 10, Gênesis. Na sexta-feira nós lemos Gênesis 9 e 10 e como tínhamos tantos comentários para fazer sobre esses dois capítulos e combinamos de hoje estarmos juntamente aqui para fazer essa gravação, né? Para a gente comentar sobre os capítulos, o que o Senhor tem para nós através desses extras. Amém? Meriane, Gleice, Deus abençoe. Obrigada pela companhia de vocês. Gleice, minha querida. Maíra, minha querida, tudo bem? Meriane, que bom tê-la pela primeira vez com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Maíra, YouTube tá ali, mas acho que não deve ter aparecido a notificação aí para você, né? Deus abençoe. O YouTube está sem som. Que interessante, hein? E tá com meu microfone ligado aqui. A Maíra comentou que o YouTube está sem som. Oi, Gleice. Vê pra mim se tá sem som pra você também, Gleice, aí no YouTube. Bom dia. Vê pra mim, gente. Vê se ainda consta se ainda consta como sem som. Eu tô ouvindo a música direto do computador. Ainda sem som pra você. Shalom, Nise, bom dia, Deus abençoe. Olha, o YouTube tá sem som. Pera aí, vamos ver esse negócio. Antes da gente começar a oração. Olha, o que será, o que será? O YouTube está ativado. Tá. Não tá aparecendo, não sei onde o desabilitou. Aparece ele, mas mostrar dispositivos. Acho que vou deixar, em vez de deixar azulzinho, clicar nele assim. Agora que eu entrei lá dentro dele. Vê agora, gente, se voltou. Não voltou ainda. Ai, ai, ai. Eu vou sair e vou voltar de novo, gente. Fica comigo aqui no Instagram. Só deixa eu sair aqui do YouTube e vou voltar de novo. Às vezes pode ter sido algo ali. Encerrar. Dispensar. Transmitir ao vivo.
alto-falantes. Cadê? Vamos ver de novo. Vamos tentar pela última vez, né? Visibilidade. Transmitir ao vivo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Entrou ao vivo de novo. Amor, e veio pra nós, tá? As meninas também, vê. Qualquer coisa a gente fica só aqui hoje no Instagram mesmo, tá? Mas vamos tentar pela última vez aí. Esse cabelinho alto aqui. Ai, vamos ver. Som, teste, estão me ouvindo? Se tá com som, não. Nada. Então vamos tirar. Vamos sair então. Tá bom. Então vou sair. Encerrar. Fui. Gente, vamos ficar aqui hoje mesmo pelo Instagram. Que bom que nós temos essa opção, né? De termos aqui também. Vamos orar para nós iniciarmos? Hoje o nosso devocional é um comentário sobre os capítulos de Gênesis que lemos na sexta-feira. Então, pode ser breve, pode ser, né? Vamos ver o tempo que vai levar aqui. Que bom tê-los comigo já no início da semana. Que o Senhor possa ser companhia diária, né? Que o Senhor possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Então vamos orar? Pai, obrigada por esse dia, Senhor, por essa semana que começamos na Tua presença. Pai, a certeza de que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco em todo o tempo, nos encoraja, Deus. Nos dá a certeza de que, com o Senhor do lado, nada pode nos deter, de que somos protegidos, de que somos guardados, de que o Senhor vai à frente, de que no Senhor somos mais que vencedores. Obrigada, Pai, por essa garantia que faz toda a diferença em nosso viver. E nós entregamos o controle em Tuas mãos, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, em todos os aspectos, em todas as áreas. Faça em nós a Tua vontade, o Teu querer, porque nós sabemos que é boa, é perfeita, é agradável para nós. Que possamos, Deus, alinhar os nossos desejos, objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos aos Teus para nós. Queremos estar no centro da Tua vontade e cumprir o Teu propósito em nosso viver. Pai, que o Senhor possa se alegrar dia após dia com a nossa vida. E nós buscamos isso, Senhor, ser melhores do que fomos até então. Espírito Santo de Deus, Você tem liberdade para agir em nós e fazer em nós o que for preciso para nos direcionar nos Teus caminhos. Tem liberdade para agir em nós e nos conduzir em todo o tempo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E nós nos entregamos por completo a Ti. Conduza-nos, Deus, na leitura deste devocional hoje. Que possamos aprender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem liberdade para falar conosco como desejar. Queremos mesmo estar sensíveis à Tua voz, nos detalhes, nas coisas. Em todo o tempo, buscamos o discernimento e estar sensível ao Teu direcionamento. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ser agora notório em cada ambiente onde as pessoas que estão comigo se encontram, seja em casa, no quarto, na sala, na cozinha,
na varanda, onde quer que seja, cada cômodo seja visitado por Ti e inundado pela Tua presença, que possam sentir o Senhor como assim eu sinto. Oh Deus, se estiverem fora de casa, no carro, no ônibus, no serviço, escritório, onde quer que estejam, possam também sentir a Tua presença, Pai. Age em nossa vida. Entregamos o controle desta semana em Tuas mãos. Dirige-nos, Senhor, em todos os aspectos, em todo o tempo. Os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos olhos sejam filtrados, Pai, por Ti. Que venhamos a absorver aquilo que o Senhor deseja. E que tudo aquilo que não é do Teu agrado, não pertence a Ti, afaste-se de nós. Sejam pessoas, sejam conteúdos, sejam ambientes, livra-nos disso, Pai. Queremos andar segundo a Tua vontade e ser direcionado por Ti em todo o tempo. Obrigada por esse momento. Obrigada por iniciar o nosso dia na Tua presença. Obrigada pelo acesso liberado direto a Ti. Oh Pai, nós não temos palavras para agradecer. E novamente, Pai, reafirmamos que servimos a Ti, que nos entregamos a Ti, que Te amamos pelo que o Senhor é. O que o Senhor tem para nós são consequências da Tua bondade e amor por nós, mas não é o que nos condiciona estar em Ti, não é o que nos atrai, não é o que nos chama a Te servir e reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos porque sabemos quem o Senhor é e o que fez por nós ali na cruz do Calvário, Jesus. Deus, obrigada por todo este plano de salvação que nos alcançou. E eis-nos aqui como instrumentos em Tuas mãos para sermos facilitadores em onde o Senhor quiser nos colocar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa, eu fui mexendo aqui. Né? Amém. Então vamos ficar por aqui mesmo, né, Maíra? Gente, compartilha aí. Se der para compartilhar também fora aqui do Instagram, compartilhe lá para nós no WhatsApp, lá na célula. Tem pessoas novas que estão começando a caminhar conosco. Podem às vezes não saber ainda o meu perfil do Instagram para estar com a gente aqui. E quando a gente tiver com o link do YouTube, a gente manda lá também, porque às vezes eles conseguem por lá ver depois, né, gravado. E aqui no Instagram ainda tem ficado também, né? Eu não tenho tirado. Depois eu vou, com o passar do tempo, a gente vai fazendo esse filtro só para o YouTube. Então vamos lá. Nós lemos na sexta-feira Gênesis 9, onde Deus fez a aliança com Noé quando eles estavam já saindo, né? O tempo da chuva e do dilúvio. Eles já estavam no barco, na arca. E quando o Senhor viu como tinha sido, o que tinha feito, percebeu e expôs, né, para nós aqui através das Escrituras que o homem tinha em sua essência, mesmo na juventude, pensamentos maus. Ou seja, não seria apenas com o dilúvio que isso acabaria. E ele promete ao homem que não faria mais, não exterminaria mais a raça humana e nem a sua criação através de dilúvio. E através e como ele prometeu, ele selou essa promessa, deixando um sinal no céu, que para nós é visto como nós vimos e vemos
pelo arco-íris. Este é o verdadeiro significado do arco-íris, a aliança de Deus com o homem, por uma promessa de que não terá mais dilúvio. E nós vemos que isso tem se cumprido, porque nós conseguimos enxergar este lindo sinal quando há chuva e vem o sol, não é mesmo? E no capítulo 10, nós tivemos ali alguma genealogia, né? Os descendentes de Noé. Fala dos descendentes de Jafé, de Sem e de Cã. E nós fizemos os comentários aqui do capítulo 9. No capítulo 9, tem alguns comentários aqui na Bíblia assim, olha. Versículo 4. Os antigos israelitas pensavam que o sangue era o princípio vital dos animais e dos seres humanos. Assim, a proibição de comer carne sem retirar-lhe o sangue era uma forma de afirmar que a vida pertence exclusivamente a Deus. O doador da vida pede para a gente conferir em Levíticos, em Deuteronômio também. Levíticos eles fazem referência de 3 capítulos e eu vou falar para vocês capítulo 7, 26 e 27. Deuteronômio 12, 16 e 23. Ele também fala do 15, 23. Nos primórdios da igreja, os cristãos provenientes do judaísmo ainda observavam rigorosamente essa proibição. E nós vimos também que isso se dá pelo sangue derramado do Cordeiro Real ali na cruz do Calvário. Jesus que se entregou por nós. E nós entendemos isso. A Maíra tinha feito um comentário também sobre o chouriço, né? Eu também nunca comi, até mesmo porque eu fui ensinada assim também na minha família, né? Enfim, versículo 6 diz assim: a afirmação de que Deus fez todos os seres humanos segundo a sua imagem mostra como é hediondo todo o homicídio e mesmo a guerra, e traz sérias implicações teológicas e ético-sociais. Do versículo 8 ao 11, diz assim: esta aliança tem dimensões e alcance cósmicos, uma vez que abarca todos os seres viventes. Por isso, o memorial da aliança, o arco-íris, que está no versículo 13, foi colocado por Deus no céu, ou seja, em um dos elementos do cosmos. Estabeleço a minha aliança, não será mais destruída, nem mais haverá dilúvio. Esta é uma aliança perpétua que jamais mudará. Trata-se de um compromisso unilateral de Deus. Entenderam? Um compromisso unilateral. Ele prometeu, independente da posição do homem. Não era condicional, é unilateral. Deus prometeu e depende dele para que essa promessa se cumpra. Apenas e exclusivamente dele. O Senhor obriga a si próprio em virtude de uma promessa solene, sem impor nenhuma obrigação a Noé. Do versículo 12 ao 17, esta aliança tem um sinal visível, assim como a circuncisão é o sinal ou o selo da aliança de Deus com Abraão. A gente vê isso em Gênesis 17, vamos chegar lá ainda. Esse sinal possui o valor de um memorial ou
uma lembrança, uma vez que recorda a Deus a promessa de não trazer um novo dilúvio sobre a terra. Glória a Jesus. Capítulo 9, o versículo 18. Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desde o século 16 a.C., o nome Canaã designa a população urbana e comerciante da costa mediterrânea da Palestina. Esta passagem relaciona Canaã com Cã, que é um dos nomes para o Egito. O Egito dominou a região região costeira da Palestina desde o século XVI, isso mesmo, até o século Começa a contar, gente, de trás para frente. Olha, X, vamos lá comigo, ver se eu tô lendo números romanos certo. X é 10, V é 5 e 1, e o risquinho ali é 1. Então, X, V, 1, 16, certo? E X, 1 e 1 é 12, né? Porque aí o comentário tá aqui, ó, desde o século XVI até o século XII antes de Cristo. Ele vai decrescendo, então, antes de Cristo? Eu acho que ele vai decrescendo, né? Vai caindo. Correto. Então, acho que ele vai, antes de Cristo nascer, o século, então, era contado até ele, né? Eu acho que é isso, então. Porque esse desde até eu fiquei, gente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos, então. Próximo comentários aqui agora sobre o capítulo 10, ok? Nós temos quase uma página inteira aqui de comentários. Ainda bem que nós fizemos. Por isso que nós fizemos essa transmissão exclusiva dos comentários. Decrescente. Eu falei o que, gente? Qual o termo que eu usei? Tá certo, decrescente. Que termo que eu usei? Porque eu acho que eu não falei decrescente. Ai, ao vivo temos isso. Gleice, que termo que eu usei, amiga? Ai, Jesus. Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Estamos fazendo comentários do capítulo 10 de Gênesis. Então, vamos lá. No capítulo 10, o primeiro comentário aqui fala para mim que já é ele inteiro, do 1 ao 32. Neste capítulo, os principais povos conhecidos pelos antigos israelitas aparecem distribuídos em 3 grandes grupos. Vocês perceberam isso? Quando nós falamos aqui de Jafé, de Sem e Cã, os 3 filhos de Noé, deles vieram os nomes comuns dos lugares que nós lemos na Bíblia, né? Canaã e assim outros. Enquanto nós líamos na sexta-feira, eu fui percebendo isso e ainda cheguei a comentar com um tom que eu não tinha essa noção, sabe? Dos nomes dos filhos, eram nomes de lugares. Então vamos lá. 3 grandes grupos. Os descendentes de Jafé, a gente viu isso dos versos 2 ao 5. Os descendentes de Cã, que foi do versículo 6 ao 20. E dos descendentes de Sem, que foi do versículo 21 ao 31. Cada um desses grupos reúne nações
aparentadas entre si por razões históricas ou geográficas. Desse modo, a multidão de nações distribuídas sobre a terra aparece como o cumprimento da bênção de Deus sobre a humanidade que surge depois do dilúvio. Gente, são nome de nações. E quando o Senhor disse, né? Crescer e multiplicar e através de Noé e dos seus filhos, vai, agora vai, desce, saia e multiplique. Se espalhe sobre a terra. E essa bênção do Senhor começa ali através desses 3 filhos. E nós vemos 3 grupos de nações, gente. Não eram cidades vizinhas, não eram bairros. E já, se a gente for ver, uma cidade já tem muita gente. Um bairro já tem muita gente. E vindo de uma pessoa, né? Vindo ali de um casal. Os descendentes de Sem, era um filho. Aí desse filho ele teve ali, a gente viu. Aí desses filhos outros, e os netos e os bisnetos, né? Foram multiplicando de forma assim inimaginável, né, gente? Jefferson, bom dia, Deus abençoe. E vamos continuando. Cada um desses grupos reúne nações, desse modo surge depois do dilúvio. O fato de agrupar todos os povos em uma árvore genealógica ressalta a unidade do gênero humano e também coloca Israel, o povo escolhido, em relação com toda a humanidade. Olha, gente, ressaltar aqui todas essas nações em uma árvore genealógica, isso vai assim, né? Antes eu ouvia sobre esses nomes e eu somente enxergava como um lugar. E agora a gente entender que tudo isso que nós já ouvimos em algumas citações bíblicas são vindas de pessoas, né? Canaã, filho de Cã. Jesus, tremendo isso. E vamos continuando. Versículo 2, os filhos de Jafé. Essa expressão designa os povos situados ao norte e ao nordeste do território ocupado pelos semitas. A expressão hebraica filho de não se refere somente à filiação em sentido estrito, mas também pode designar a filiação de um grupo ou uma categoria. Entendido, né? Nós não estamos referindo apenas aos filhos, mas a descendência deles. Não é apenas os filhos, mas é este grupo, ok? Os que vieram através de Sem, de Jafé. No caso aqui está falando de Jafé, mas a gente sabe que isso é o mesmo para os outros. Este versículo, o versículo 2, menciona os cimérios, Gomer, da região do Cáucaso, e os lídios, Magog, da Ásia Menor. Os medos, Madai, medos, aqui no caso são as pessoas ali nesse grupo, que vem de Madai, da região montanhosa a noroeste do Irã. Os gregos da Jônia, Javã, na costa ocidental da Ásia Menor, e ainda povos que habitavam a região do Mar Negro, Tubal e Meseque. Tiras provavelmente seja o nome bíblico dos tirrenos, piratas do mar Egeu e antepassados dos etruscos.
Versículo 3. Askenaz. Os citas que desde a costa do Mar Negro se expandiram para várias regiões da Ásia Menor e do Oriente Próximo. E do Oriente Próximo. Rifate, povo ainda não identificado. Togarma, a oeste da Armênia. Elisá, na costa oriente de Chipre. Tarsis. Conferir Salmos 48, 7. Quitim, a ilha de Chipre e outras ilhas e costas do Mediterrâneo Oriental. Dodanim, ou Rodanim, nome que designa os habitantes da ilha de Rhodes, no mar Egeu. Os filhos de Cã, os povos situados ao sul da Palestina e no território habitado pelos filhos de Sem. Cuxê, Misraim, Put, Etiópia, Egito e o território da costa africana ao sul do Mar Vermelho. Canaã é mencionado aqui por ter estado muito tempo sob o domínio egípcio. A gente vai ver isso em Gênesis, a gente viu isso em Gênesis 9, no versículo 18. Vamos lá, aqui vem falando sobre os lugares, especificamente cada lugar, informando sobre o seu povo. Deixa eu ver se tem algo importante para a gente poder comentar aqui. Até Nínive, né, gente? A gente viu ali falando de Nínive. Patruzim, Canaã. Versículo 21. Apesar de ser o primogênito de Noé, Sem é mencionado por último para destacar a sua importância. Dessa família vai surgir o povo eleito por Deus para realizar o seu desígnio de salvação para toda a humanidade. Nós viemos então da descendência de Sem, né? Dessa família vai surgir o povo eleito por Deus para realizar o seu desígnio de salvação para toda a humanidade. Sem, ok? Filhos de Sem. Por isso, ele é o primogênito, mas ele é citado por último, porque vai terminar falando da linhagem dele, da geração dele, a descendência dele ali. Versículo 21 fala de Éber, provavelmente o antepassado dos hebreus. Interessante, né? Saber de onde surgiu Hebreus, Éber. Aqui terminou. Falou sobre Éber, fala sobre Elão, mas para a gente ver referências. Fala de identificar os Peleg, então não tem necessidade desses comentários. E aqui na Bíblia de Estudos também, a gente leu os comentários do capítulo 9.
capítulo 10, no primeiro versículo tem como comentário assim. Vamos voltar de novo, agora vendo os comentários da outra Bíblia, ok? E aí a gente encerra. Primeiro versículo, o comentário é assim: a ordem era Sem, Cã e Jafé. Entretanto, a ordem se inverte agora com Jafé, como veremos em primeiro lugar, devido à sua ascendência. E aí a gente entende que é porque de Sem, da descendência dele, vem o povo escolhido por Deus para dar continuidade, povo eleito, né? Eleito. No versículo 5 tem o comentário assim, ó: é a primeira menção da palavra gentios na Bíblia. Originalmente se tratava de um termo geral para as nações, mas pouco a pouco adquiriu um sentido restringido de uso. Em última instância, chegou a aplicar-se a todas as nações do mundo e todas as pessoas, com exceção dos judeus. Esse capítulo aqui explica a origem das nações. Ah, que delícia, gente! Eu, quando comecei a ler o capítulo 10 naquele dia, eu achando que era apenas um capítulo de genealogia, né? A gente saber ali apenas os nomes da descendência. E nós estávamos lendo a origem das nações. Gente, isso é muito mais profundo, é muito mais sério, né? E interessante a gente ter esse acesso, gente, na palavra do nosso Deus, deixada para nós, temos esses entendimentos. Ai, que delícia isso. Quando vem falando aqui sobre os filhos de Cã, no versículo 8, tem um comentário assim: a palavra gerou se refere à linhagem. A grande figura deste capítulo é Nimrod, e a grande cidade do capítulo é Babilônia. Ele e sua cidade prefiguram ao anticristo vindouro e a sua cidade. Pode-se supor que ele assessorou e construiu a Torre de Babel, do capítulo seguinte que vamos ver. Foi ele quem dirigiu a primeira rebelião organizada contra Deus. O versículo 8 estava escrito assim, olha: e Cuxa gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então, falando aqui de Nimrod, é da onde começou a ter a primeira rebelião organizada ali na Bíblia. Versículo 9 do capítulo 10 tem esse comentário. Não tem nada a ver com a caça de animais, e sim se refere à oposição ao Senhor. O 9 estava escrito assim, ó: este foi vigoroso caçador diante da face do Senhor, pelo qual se diz, assim como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. Então diz que não tem nada a ver com caça de animais, e sim se referindo à oposição ao Senhor. Como foi dito, Nimrod instituiu a primeira rebelião organizada contra o Senhor, contra os caminhos do Senhor e, portanto, contra aqueles que seguiam ao Senhor. Ele os caçava, possivelmente até matar aqueles que adoravam a Jeová. Consequentemente, Babilônia foi sempre a representação de toda falsa religião,
toda falsa doutrina e todo falso caminho. É por isso que se conhece como a grande prostituta, a mãe das prostitutas, as fornicações e as abominações da terra. Uau, gente, isso é muito sério. E termos a oportunidade de entender como surgiu Babilônia. Viu? Nimrod foi quem iniciou toda essa perseguição aos que reconheciam Deus como Senhor e o adoravam. Ele era então considerado ali um caçador, ele ia atrás para saber quem estava adorando a Jeová e matava. Então é Nimrod e Babilônia. E do seu reino foi Babel. Entre parênteses aqui como comentário, Babilônia. Nimrod fundou esta cidade. O versículo 11, saiu dessa terra Nimrod para a Assíria e construiu Nínive. O que significa que ele fundou ambos. Ele fundou Babilônia e ele fundou Nínive. Jonas logo depois, mais lá pra frente a gente vai ver que ele foi levado por Deus para esta cidade. E ele tinha medo de ir para lá. E hoje a gente entende aqui então por que ele estava com receio de ir para lá. Por que ele não queria. Por que ele estava resistindo. Era uma cidade como Babilônia. Pelos vistos, gente? Sendo a mesma pessoa, pelo visto. Não tem esse comentário lá pra frente, que eu saiba não. Mas agora vendo que quem fundou Babilônia, fundou Nínive, ele não fundaria coisas diferentes. Deu certo aqui, na visão dele, Deu certo aqui, é desse jeito que eu quero, é desse jeito que vai fazer em outro canto. Vamos lá, capítulo 10, o versículo 18, deixou esse comentário aqui para nós. As tribos que figuram nos versículos 16 ao 18 ocuparam a terra de Canaã e foram os maiores adversários de Israel quando tentava conquistar a terra. Estes são os nomes que muitos frequentemente se leem na Bíblia, como se refere à oposição contra o povo de Deus. Sem dúvida, tudo isso foi planejado por Satanás no tempo de Noé. Gente? Aqui ele está falando, olha, eu vou falar qual é as tribos que estão figurando aqui. Versículo 18, está falando que do 16 ao 18. E nós tivemos um estudo nas quartas-feiras em nossa igreja, que era sobre derrubando os gigantes, vocês lembram? E a pastora Adriana teve a possibilidade de, mais vezes neste estudo, trazer para nós o entendimento dessas tribos. E que até então eu não sabia, eram gigantes, E ela falou sobre cada uma dessa tribo, em que cada área dessas tribos governam. E aí falou sobre Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Semareu, Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Estes são os nomes que muito frequentemente se leem na Bíblia, como se refere à oposição contra o povo de Deus. Sem dúvida, tudo isso foi planejado por Satanás no tempo de Noé. Eita, gente. O versículo 20 diz assim: Satanás fará tudo quanto puder para introduzir os inimigos da sua alma
dentro da sua posse prometida. Igual ele, em última instância, introduziu estes inimigos na terra de Israel, os quais se opuseram enormemente ao povo de Deus. O versículo 20 diz assim para nós: estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Vocês estão lembrados que nós lemos que no capítulo 9, a partir do versículo 25, que Noé entrega uma maldição a Cã, especificamente ali diz Canaã, lembra? A maldição de Canaã, a maldição sobre Canaã. E olha só, estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, suas línguas, suas terras, suas nações. E aí vem este comentário, falando que o inimigo fará tudo o que ele puder para introduzir os inimigos da sua alma dentro da sua posse prometida. Em última instância, ele introduziu os inimigos na terra de Israel, os quais se opuseram enormemente ao povo de Deus. Gente, como pode, né? A gente precisa mesmo ter esse entendimento quanto à palavra, o poder da palavra. O Pai poderá abençoar e também quando amaldiçoa, não se estendeu apenas sobre uma pessoa, mas sobre uma descendência inteira. E quando a gente fala sobre quebrar maldições hereditárias, nós vemos então que isso se confirma. É necessário que fazer uma quebra. Nós já comentamos isso algumas vezes em nossa célula, especificamente com algumas pessoas, e isso é importante que se faça. Quando se observa uma maldição que se repete hereditariamente na família, aconteceu isso também com o avô, aconteceu isso com o tio, e aconteceu isso com o sobrinho, e aí você vai vendo que tem se repetido. É necessário quebrar, orar para que isso se rompa, se interrompa, sabe? Seja quebrado mesmo. E o que nós tivermos, aonde nós tivermos o poder de abençoar, abençoe. Seja boca de Deus para trazer bênção sobre os teus, sabe? Quando o Senhor te der a autoridade de pai, de mãe, que você faça jus das boas palavras e abençoar, declarar palavras de vida e não de morte, e entregar bênçãos. Não é, nada a ver, só falei, não foi com essa intenção, mas falou. E nós entendemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso está na palavra do Senhor. Eu não sei se é em Provérbios ou é Salmos, eu sei que é um desses dois aí. Nós vamos chegar lá também. A Mary escreveu: nossa, que forte. Eu pensando só na descendência de avô, pai, mas gente, vem lá de longe. E eu repreendo toda maldição de rebeldia contra Deus. Amém, Maíra. Amém. Nós repreendemos em nome de Jesus, né? Gente, eu acredito que tudo que foi para que nós tivéssemos entendimento até isso, até essa parte sobre uma maldição que se estendeu ali. Vou só fazer o último comentário que nós falamos sobre os filhos de Sem, que entendemos ali que é dessa geração que vem o povo eleito, né? E aqui tem um comentário. Sem,
foi da linhagem da semente prometida. Olha, gente, semente, começa com as mesmas 3 letras, né? Ah, que lindo. Sem foi da linhagem da semente prometida. Portanto, de Sem, em última instância, surgiu Jesus, a planta de renome. Ezequiel 34, 29 e Lucas 3, 36. A terra foi dividida nos dias de Peleg, se referindo ao tempo da Torre de Babel e à confusão das línguas por Deus. O nome Peleg significa divisão. Refere-se aqui à divisão das línguas em lugar da terra sendo dividida. Olha, o versículo 25 que tem esse comentário, e o versículo 25 está assim: e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. E aí nós vemos que através da linhagem de Sem foi feita a linhagem da semente prometida, surgiu Jesus. E Peleg, se referindo à divisão, começa assim que ele nasce, vai vir no capítulo 9 sobre a Torre de Babel e a divisão, confusão das línguas. E amanhã nós vamos entender sobre isso. O último versículo, versículo 32 do capítulo 10. Tem um comentário grande, eu acho que é necessário a gente ler. Todas as nações do mundo surgiram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Como foi dito, os filhos de Sem compõem o povo semita do mundo, o que constitui a maioria dos judeus e árabes. Entretanto, os judeus não reconhecem os árabes dessa forma. Conclui-se-nos como gentios. Além disso, a partir desta linhagem, os filhos de Sem, viria o Messias, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. É irônico que, apesar de que o Redentor veio desta linhagem, ele não é agora reconhecido como tal por um número muito maior desta mesma linhagem. Louvado seja o nosso Deus. Deu um nó na minha cabeça. Vou ter que assistir novamente. Amém. Gleice, veja novamente. Até eu também. E como a gente sempre fala, né? Quando a gente termina um comentário, a gente lê o início da Bíblia aqui, né? Gênesis, o início da história. Tem muita coisa que nós não vamos conseguir entender 100%, tá? Tem coisas que literalmente não são explicáveis. Não chega ao nosso entendimento porque nós somos limitados. Somos racionais, conseguimos pensar, ser criativos, ter ideias. E por mais que seja vasto essa possibilidade, somos limitados para tudo aquilo que o Senhor Deus é e pode fazer. Então tem muita coisa que nós não vamos entender, mas que todas elas, ainda assim, não seja nada para impedir que nós confiemos plenamente no poder e soberania do nosso Deus. Entendeu? Mesmo é aquilo, né?
eu já orei assim, eu já fiz isso, entreguei assim para o Senhor. Falei, Pai, eu não consegui compreender, não consegui entender. Mas isso não vai afetar o tanto que eu creio, acredito que o Senhor é o Deus que criou o céu, a terra e tudo o que nele há, que fez o homem à sua imagem e semelhança, que aconteceu a história de Adão, Eva, que entregou Jesus na cruz, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi no inferno, tomou a chave das mãos dele e nos resgatou de lá. Isso para mim basta, eu creio. Então tem coisas mesmo que nós não vamos conseguir entender, mas reveja. Se for preciso, me chame e a gente lê de novo, tá? A gente absorve de novo. Mas se ainda assim não conseguir entender, sabe quando a gente fala, vira a página, põe uma pedra nesse assunto e a gente vai seguir. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender e que isso não seja suficiente para nos impedir de continuar crendo com totalidade no poder do nosso Deus. Amém? E estou aqui para ajudá-los, estou aqui para aprender junto, tá? Estou aprendendo junto com vocês. Eu estou aprendendo junto com vocês. O Senhor está falando no mesmo tempo aqui com vocês e comigo. Amém. Deus abençoe. 7:6, gente, acho que eu nunca passei tanto das 7 assim, né? Mas que o Senhor possa completar em nós aquilo que Ele deseja com o que nós lemos até então. Ver sobre as origens, a origem das nações, né? Ver sobre a linhagem de Sem, que é a linhagem que veio Jesus. Ver o que aconteceu com a maldição de Canaã, e que através dessa linhagem ali teve quem se rebeliasse contra o povo de Deus, né? Mas isso tudo a gente vê que nada foge do controle do nosso Pai, Ele é soberano. Amém? Tudo está debaixo do poder e soberania dele. Nada, gente, nada está além dele. Nada está acima dele. Nenhum entendimento, nenhuma história, nenhum poder, nada está acima do nosso Deus. Ele está acima de tudo. Se Ele está acima de tudo, tudo está abaixo e sob o seu domínio e controle. As coisas acontecem pelo livre-arbítrio, mas Ele está por dentro, sabendo de tudo. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, Deus nos abençoe. E amanhã estaremos aqui juntos para a leitura do capítulo 11. Vamos saber sobre a Torre de Babel. O que aconteceu na construção dessa torre? Por que houve essa divisão de línguas? Né? Amanhã estaremos juntos aqui. Caso amanhã quiser trazer alguma dúvida do que nós lemos lá, se eu não conseguir entender isso daqui, estou encafifada com essa parte. Vamos falar sobre isso? A gente, mesmo que não fale amanhã, eu vou procurar saber e a gente vai falar sobre isso. Traz para mim as dúvidas que tiverem. A gente está aqui para aprender juntos. Amém? Ótima semana, ótimo dia. Deus abençoe sua vida. Estamos juntos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Convide o Espírito Santo para estar com vocês em todos os ambientes que entrarem, em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Beijo, até!